sobre as Escrituras Sagradas, Êxodo capítulo 3, Êxodo não tem como errar, é o segundo livro da Bíblia, você tem Gênesis e Êxodo, e aí você já acha tranquilamente. Êxodo capítulo 3, nós vamos ver aqui uma experiência de Moisés, que é chamado na teologia de epifania. Epifania é esse momento em que você se depara com o sagrado, e você não consegue descrever que experiência é essa, porque é uma experiência que está além daquilo que você poderia explicar, ou da linguagem humana, você só vive isso. E Moisés teve essa epifania, de várias epifanias que Moisés teve ao longo do seu relacionamento com Deus, foram várias, mas essa aqui foi a primeira, foi a marcante na vida dele, que deu início a uma trajetória de recomeço, de reconstrução. E no capítulo 3, a partir do versículo 1, na versão da NVT, diz assim: certo dia Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele, por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés, respondeu ele, aqui estou. Não se apresse, aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse, por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, hititos, amorreus, os fariseus, heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até a mim. E eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu envio a Faraó. Você deve tirar meu povo Israel do Egito. Moisés, porém, disse a Deus, quem sou eu para me apresentar ao Faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu, eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse a Deus, se eu for aos israelitas e lhe disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão, qual é o nome dele? O que devo dizer? Deus respondeu a Moisés, eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Deus também instruiu Moisés, diga ao povo de Israel, Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Esse é o meu nome para sempre e o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Que Deus nos abençoe com a compreensão desse texto e desse belíssimo e riquíssimo texto. E minha oração é que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Olhando para esse texto, nós podemos pensar de que ele tenta falar para a gente alguma coisa a respeito de recomeço. E eu, ousadamente, queria falar exatamente sobre essa força para recomeçar. Cecília Meirelles, uma grande escritora do modernismo brasileiro, certa vez ela disse que a vida só é possível reinventada. A vida só é possível reinventada. E a partir disso, todos nós somos chamados, querendo ou não,
para nos matricularmos na escola da vida. E essa escola da vida, muitas vezes, para que nós sobrevivamos ao longo da nossa jornada, nós precisamos a cada dia estar nos reinventando. A cada dia nós precisamos estar buscando coisas diferentes para viver de forma diferente, porque a vida é dinâmica, a vida se diferencia. Cada dia que nós vivemos, nós percebemos o quanto nós precisamos nos reinventar para podermos buscar esse equilíbrio, para podermos sobreviver, para podermos caminhar de alguma forma e de alguma maneira. Então a vida é assim. E por que ela é assim? Porque nós não escolhemos como nós vamos passar os próximos dias, porque ela é dinâmica. Nós podemos planejar, nós podemos idealizar, mas nunca teremos 100% de convicção daquilo que a vida nos aguarda e nos espera e nos lança sobre nós. O que nós precisamos fazer é a cada dia se reinventar, para que a gente possa encontrar esse ponto de equilíbrio na nossa vida. E aí onde cabe esse texto em meio a tudo isso? Onde cabe esse texto em meio a um recomeço? E aí nós percebemos que Deus foi ao encontro de Moisés para chamá-lo a um recomeço. Foi Deus quem tomou a decisão. Você sabe aqui que Moisés está aproximadamente com 40 anos. Moisés passou 40 anos, na verdade, lá no Egito. Vocês sabem da história, que Moisés, na verdade, foi jogado no cesto, para não ser morto, porque foi um decreto de Faraó, e a filha do Faraó pegou ele para criar, e chamou a própria mãe para cuidar dele. Mas depois, quando o menino cresceu, ele foi viver no palácio. Ele seria, na verdade, no mínimo um príncipe. Mas quando ele chega à sua idade adulta, e ele sabe de onde ele veio, sabe da sua identidade, ele olha para o seu povo que está sofrendo, o seu povo que está lá escravizado, e ele vai tentar resolver as coisas do seu jeito. Ele vai tentar resolver as coisas da forma como ele imaginava. E aí ele vê um egípcio espancando o hebreu, e ele vai lá e mata o egípcio, e esconde. Dias depois ele é descoberto. Quando ele chega e vê aí os hebreus brigando, ele chega e diz assim: como é que você tem ousadia de poder estar brigando? Vocês são irmãos. E um olha para ele e diz assim: quem é você para você vir me questionar? Você matou um egípcio e escondeu. E aí Moisés diz assim: já me descobriram, então eu vou embora. Esse assunto chegou a Faraó. E quando o Faraó soube que Moisés, que foi criado dentro do palácio, matou um egípcio, disse que, se eu pegar esse cara, eu vou matar ele, que ele fuja. E Moisés fugiu. Com 40 anos de idade, aproximadamente, ele vai para o deserto, e aí ele conhece a sua esposa, ele se casa, e aí 40 anos depois, ele tem essa experiência. 40 anos depois, Moisés se depara com Deus. 40 anos depois, Deus olha para Moisés, escolhe Moisés para poder libertar o povo, que um dia ele tinha um sonho de fazer isso, um dia ele tinha o desejo de libertar o seu povo, mas o tempo passou e nada aconteceu, e ele vivendo essa vida, achando que a vida seria somente aquilo, Deus vai ao encontro dele e o convida para recomeçar. E para recomeçar e fazer tudo de novo, precisamos de forças para isso, porque Deus nos convida, assim como Deus foi ao encontro de Moisés, para chamá-lo, para recomeçar a sua vida, reescrever sua história. Deus chama cada um de nós. Às vezes estamos vivendo a nossa vida do mesmo jeito, cheio de sonhos, projetos, mas aí as coisas não acontecem. Aí, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente lute, porque às vezes é assim, às vezes a gente diz assim: você precisa correr atrás, se esforçar, você precisa se reinventar, mas nem sempre é possível, porque às vezes a vida nos leva para uma direção, que muitas vezes nós não temos condições de nos refazer, de conseguir as coisas, e aí a gente se acomoda com aquela vida que nós temos, vamos seguindo a nossa vida, mas existe um Deus que tem um plano para nós, e aí Ele vem ao nosso encontro e nos convida para dizer assim: independente de qual seja o seu estado, independente de como você esteja, eu estou te convidando para você reescrever a sua história, para você recomeçar, mas é do zero,
Mas eu já estou com 80 anos, não tem problema. Eu quero convidar você a reinventar a sua história, a reconstruir a sua história. Porque depois disso, Moisés vai arrumando um monte de desculpas para permanecer no mesmo lugar. Mas Deus tinha uma promessa na vida dele. Deus tinha um plano na vida dele. E o convidou para esse recomeço. É por isso que nós vamos falar exatamente sobre essa força. Porque nem sempre nós não temos convicções e forças para recomeçar. Porque a vida bateu tanto na gente, que a gente pensa em ousar fazer alguma coisa, e aí a gente lembra quanto a gente já apanhou na vida, a gente lembra o quanto a gente já sofreu na vida, a gente lembra o quanto a gente já passou e por tudo que a gente passou, e aí quando somos convocados para reinventar, para refazer, para reconstruir, para avançar, a gente olha para tudo que tudo que vivemos, olhamos para as cicatrizes do nosso corpo, e vemos as marcas que a vida deixou, e nós temos medo de recomeçar, e nós não avançamos, porque achamos que quando avançamos nós apanhamos mais. Mas aí há um diferencial na vida de Moisés, que o próprio Deus vai lá, num arbusto. Sabe o que é um arbusto, né, gente? Aquela plantinha que parece uma árvore. Imagina você ver aquilo ali pegando fogo, e mesmo assim o fogo não consome. Aquilo foi uma aparição de Deus para Moisés. A aparição de Deus que Moisés teve como algo que marcou a história da sua vida. Mas eu queria tirar algumas lições aqui desse texto. Como é que nós podemos ter forças para recomeçar em meio às incertezas da vida? Porque nós olhamos para frente e muitas vezes não conseguimos ver esperança, solução. Mas como é que nós podemos recomeçar, ter força para um novo recomeço? Até porque estamos chegando a mais um final de ano. E é mais um ano que vai se iniciar, se Deus assim permitir. E como é que nós podemos, em meio a tantas incertezas, que muitos até dizem assim, rapaz, o ano que vem vai ser um dos anos mais chatos que vai ter, porque vai ser ano de eleição, e eleição sempre causa turbulência, vai terminar, e graças a Deus vai ter uma Copa do Mundo, ou para a gente rir ou sofrer de novo, não é? Enfim, mas a gente olha para o ano e a gente vê, será que a vacina vai dar jeito mesmo? Será que a gente vai fechar tudo de novo? Será que esse vírus não vai ser mais combatido? Será? E aí a gente planeja, mas com o pé atrás. A gente planeja e não planeja. A gente quer avançar, mas fica impedido por essas incertezas. Mas como nós podemos recomeçar em meio a tudo isso? E o texto vai nos ensinar algumas coisas. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que a partir do versículo 2, quando o anjo do Senhor aparece no fogo que ardia, e aí Moisés vê aquela experiência. No versículo 2 e versículo 4 vai dizer assim: quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou no meio do arbusto. Moisés, Moisés, estou aqui, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Desse versículo 2 ao versículo 5, o texto ensina para a gente assim, olha, sabe o que ajuda a gente a recomeçar? Sabe o que vai dar forças para a gente reconstruir a história da nossa vida? Quando nós nos lembramos das experiências que nós temos com Deus, ou das experiências que tivemos com Deus ao longo da nossa vida. O que deu força para Moisés seguir a sua vida, foi porque ele olhou para a trajetória da sua existência, e ele viu a experiência que ele teve com Deus. Experiência com Deus é algo que deve marcar a nossa vida, porque é um encontro que eu tenho com o sagrado, usando a definição de Rudolf Otto, que escreveu o livro Sagrado. Quando eu me deparo com esse sagrado, quando eu me deparo e eu tenho essa experiência com esse Deus, essa experiência me marca tanto, que eu olho para a minha vida e eu encontro forças, porque um dia eu tive um encontro com Deus, e esse encontro me marcou tanto, mudou tanto, mexeu tanto comigo, que não importa o que venha pela frente, eu vou enfrentar. Moisés, depois que entendeu, no primeiro momento, quando nós temos experiências com Deus, e às vezes as nossas experiências com Deus, elas conseguem vir para a gente de boas coisas e de péssimas coisas. Quando nós falamos de experiência com Deus, você diz assim, conta para mim uma experiência que você teve com Deus. Olha, eu me lembro no dia em que Deus me livrou de um acidente, e eu vi que ali foi a mão de Deus.
Eu me lembro num dia em que todo mundo disse não, mas uma porta se abriu e ali eu senti que foi Deus. Lembro-me no dia em que eu ia passar e não suportar passar pelos piores momentos da minha vida, mas eu passei, eu olho para trás e ali eu entendi a mão de Deus sobre a minha vida. Então, experiências com Deus são extremamente pessoais, mas uma vez passada, isso marca. E quando marca, nós conseguimos forças para construir, reconstruir, refazer, fazer e avançar. Porque não há como questionar a experiência com Deus. Quando nós estamos marcados pelas experiências com Deus, nós temos convicção de que Deus está ao nosso lado e vai nos ajudar a suportar as coisas que estão vindo pela frente. Então, quando eu olho para o amanhã, quando eu olho para 2022, quando eu olho para o futuro, eu olho para mim hoje, pelas experiências que eu tive com Deus, daquilo que Deus já fez na minha vida, daquilo que Deus já me transformou, daquilo que Deus já realizou, e eu tenho forças para continuar, por causa dessa experiência. Experiência com o sagrado é marcante, experiência com Deus muda a nossa vida. E sabe qual é o maior detalhe desse texto? É que quando chega no versículo 1, ele vai dizer que ele estava apacentando o rebanho do seu sogro, aonde? O que está escrito aí na sua Bíblia, no versículo 1? Onde é que ele estava apacentando o seu rebanho? Aonde? O local, não é de quem, é o local. Deserto. Ele foi ao deserto apacentar o rebanho. E foi ali naquele deserto que ele teve um encontro com Deus. O que isso ensina para a gente? É que no deserto, onde nós temos as maiores experiências com Deus. Para que a gente possa ter experiências com Deus, nós precisamos atravessar o deserto da nossa alma, da nossa vida. Experiências com Deus são aqueles momentos dolorosos, os quais muitas vezes nós achávamos que não iríamos suportar, mas suportamos. Experiências com Deus são aqueles momentos em que nós achamos que não iríamos sobreviver, mas sobrevivemos. É no deserto da nossa vida, quando tudo foge do meu controle, quando tudo sai do meu redor, quando eu não posso contar nem com um nem com o outro, quando todo mundo some da minha vida e só fica eu e Deus. É naquele momento em que eu começo a criticar pessoas que não me ajudaram, porque eu não entendi que no deserto da nossa alma, nos desertos da nossa vida, só tem que ficar eu e Deus. Então, nos piores momentos da nossa vida, quando tudo foge do controle, ali está um campo aberto para que as experiências com Deus possam acontecer. Então, se nós formos relatar aqui e pedir para você dizer, olha, conte uma experiência que você teve com Deus, com certeza foi no deserto, nos momentos mais dolorosos da nossa vida, no momento em que todas as incertezas estavam ali na nossa vida, assim como estava com Moisés. Você acha que Moisés estava feliz por estar ali, trabalhando para o sogro dele? Você acha que ele estava feliz da vida? Primeiro, não estava feliz porque estava trabalhando. Segundo, que trabalhando para o sogro. Duas coisas complicadíssimas. Você acha que ele estava ali, como eu estou feliz hoje, porque eu vou trabalhar para o meu sogro? Com certeza ele estava pensativo, com certeza ele estava cheio de esperança, mas esperanças frustradas. Com certeza Moisés ali estava o fracasso humano. Com certeza ali Moisés estava jogado a sua vida sem nenhuma perspectiva, mas de repente, no deserto da sua vida, no deserto da sua alma, ele tem um encontro com Deus. E esse encontro com Deus os transforma de tal maneira, que quando ele começa a questionar, dizendo, quem sou eu para ir até Faraó? Lá na frente, ele tem a ousadia de poder arrancar o povo de dentro do Egito, confiando que ele é Deus. É no deserto da nossa vida, porque ninguém aprende nada só recebendo bênção. Ninguém cresce, ninguém aprende apenas vendo portas abertas. Algumas têm que fechar. Alguns desertos têm que acontecer na nossa vida, para que só reste eu e Deus, para que eu possa compreender que Ele é tudo que eu tenho, que é Ele que eu posso confiar,
Então, uma das coisas que nos ajuda a recomeçar a nossa vida, começa pela experiência com Deus. É a minha experiência com Deus. Uma pessoa que desiste muito fácil das coisas, uma pessoa que desiste por qualquer motivo, essa pessoa nunca teve uma experiência com Deus de verdade. Claro que em alguns momentos a gente chora assim, claro que em alguns momentos a gente desanima pelas situações da vida, claro que em alguns momentos a gente questiona. Somos humanos, mas a gente não desiste. E por que a gente não desiste? Por causa da experiência que nós tivemos com Deus. Quando nós temos uma experiência com Deus, isso nos marca tanto, que mesmo que a gente chore, mesmo que a gente fique cabisbaixo, mesmo que a gente tenha que desanimar, a gente prossegue, porque tivemos experiências com Deus. Mas tem uma outra coisa que esse texto vai nos ajudar a recomeçar. Versículo 7, ele vai dizer assim: então o Senhor lhe disse, por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes. Sei bem o que eles têm sofrido. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. Versículo 9, ele vai dizer: sim, o clamor do povo de Israel chegou até a mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Sabe o que esse texto fala para a gente? Que nós conseguimos arrancar forças dentro de nós para recomeçar, quando nós acreditamos que Deus jamais se esqueceu de nós. Deus jamais se esqueceu de nós. E isso é tão marcante na vida de Moisés, e é tão marcante na nossa vida, foi na vida de Moisés e é marcante na nossa vida, porque muitas vezes, ao longo da nossa trajetória, nós achamos que Deus esqueceu da gente. Pastor, é possível? É muito possível. Quando as incertezas batem na nossa porta, quando as coisas não acontecem, quem aqui não já passou por uma experiência de orar e achar que as suas orações são palavras ao vento? Parece que não tem ninguém ouvindo, porque você ora e parece que o silêncio se espalha ao seu redor. Aí você liga alguma coisa para ouvir Deus falando e Deus não fala. Aí você vem à igreja e é mais um culto normal, e você sai daqui e Deus não falou com você. E você vai vivendo a sua vida no seu clamor, na sua busca, e aí às vezes temos a sensação de que a vida vai caminhar para isso mesmo. E aí a gente começa, na verdade, a achar que tudo aquilo que nós estamos vivendo e vamos viver é exclusivamente vontade de Deus para a nossa vida. Eu sou acusado de herege em alguns momentos, e eu faço jus a isso, mas eu quero dizer para você, Cleiban está lá dizendo o que é, mas se existe uma convicção que eu tenho dentro do meu coração, é que muitas vezes a vida que nós estamos vivendo não é vontade de Deus, que muitas vezes as coisas que nos acontecem não são vontade de Deus para a nossa vida, elas acontecem para mexer com a gente, e às vezes a gente olha e diz assim: ah não, eu vou me acostumar com isso que é vontade de Deus, e Deus está dizendo: não é, clame. Aconteceu para que você clamasse a mim, aconteceu para que você me buscasse. Eu quero mudar isso. Eu não quero que você viva assim para sempre. Eu não quero que você viva desse jeito. Eu não quero que você sofra assim. Clama a mim, me busque. Eu vou ouvir o seu clamor. Eu quero mudar o quadro dessa situação, mas eu quero que você clame. Mas aí a gente não clama porque a gente olha e diz assim: é vontade de Deus, eu vou aceitar. E Deus diz: não é, infeliz, não é vontade minha para a sua vida. Eu não quero te ver assim. Eu não quero ver você sofrendo. Eu estou vendo o teu sofrimento. Eu estou vendo o que você está passando. Eu estou vendo que você está chorando. Eu estou vendo que você está se angustiando. E eu quero mudar isso. Mas por que Deus não muda? Porque é vontade dele? Não. Porque eu aceito essa situação. Porque eu acho que eu vou viver assim para sempre. E eu acho que Deus está nisso. E Deus não está. Porque Deus quer despertar em nós essa convicção de que quando nós clamamos, Ele ouve. Quando nós buscamos, Ele ouve.
Quando nós oramos, intercedemos com fé, Ele abre a porta. Nós acreditamos nisso, ou pelo menos deveria. Mas saiba que Deus não se esqueceu de você. Deus não esqueceu daquilo que você está passando. Deus não esqueceu das lágrimas que você derramou. Deus não se esqueceu das lutas que você travou e achava que iria sucumbir. Deus não se esqueceu de nada disso. Mas Ele precisa, Ele quer que você clame. Ele disse: eu tenho visto a aflição do meu povo. Mas sabe por que é que Deus agiu em favor do povo? Porque o povo começou a clamar. Se você olhar a história do povo de Israel, você vai ver que Deus estava naquele período de silêncio. Deus não estava falando nada, Deus não estava fazendo, tanto é que 40 anos Moisés ficou lá, e você não vê em nenhum momento o povo buscando a Deus. 40 anos mais passaram, chegou Moisés a 80 anos, quando Moisés completou 80 anos, o povo de Israel viu que o sofrimento estava tão grande, e eles passaram a clamar a Deus. Foi exatamente nesse momento que Deus ouviu o clamor, foi atrás de Moisés e disse: Moisés, você vai tirar o povo do Egito, porque eu ouvi o clamor dele, eu vi a aflição deles, mas eu só vou agir porque eles clamaram. Entende como funciona a lógica da fé? Enquanto você está sofrendo, lamentando, se angustiando, nada vai acontecer. Mas a partir do momento que eu começo a clamar, alguma coisa começa a acontecer. Alguma coisa começa a se mover. E por mais que na visão do povo nada estava acontecendo, Deus já estava providenciando Moisés para poder tirar o povo de lá. Por isso, meu amado e meu irmão, se tem uma coisa que nos ajuda a recomeçar a nossa vida, é acreditando que, independente das circunstâncias, Deus não se esqueceu da gente. E se Ele não se esqueceu da gente, Ele espera que a gente o busque. Ele não se esquece da gente, mas a gente se esquece dele nos momentos de lutas, de dores. Nós batemos o martelo achando que a vida é isso mesmo, nos conformamos facilmente com a situação e decretamos: é vontade de Deus para a minha vida. Meu irmão, é vontade de Deus que você sofra, é vontade de Deus que você passe sua vida inteira desse jeito. Eu não acredito que Deus é tão sarcástico dessa forma. Eu não acredito que Deus é tão sádico a ponto de ver o seu povo sofrendo, dizendo: é minha vontade, olha que maravilha, eu amo te ver sofrendo. Isso é amor? Imagina você chega para sua esposa se acabando e dizendo assim: não, eu estou, nem tem aquele negócio, né? Eu bati porque eu amo. Não é isso que a gente ouve por aí? Por que você tem tanto ciúme possessivo aí dessa pessoa, a ponto de você fechar todas as brechas? A pessoa pode fazer: porque eu amo, eu matei porque eu amo. Existe isso? É a lógica isso. E por que com Deus a gente usa essa lógica? Eu estou sofrendo aqui, Deus está dizendo: ei filho, é porque eu te amo. Quer dizer, me ame menos então, me ame menos. Isso não é amor. Mas o que é que Deus espera da gente? Que a gente clame. E quando a gente clama, algo começa a acontecer. Algo se move. E aí a gente olha para as Escrituras Sagradas e a gente tem forças para recomeçar, porque a gente confia que Deus não se esqueceu da gente. Por mais que tudo esteja em silêncio, por mais que tudo à nossa volta, a gente não consiga ver nada, mas Deus não se esqueceu, porque Ele vai confirmar isso no texto. Ele diz assim: eu ouvi o clamor do meu povo, chegou até a mim, e agora eu vou agir, eu vou pegar você para tirar o meu povo dessa aflição, e vou levar para uma terra que mana leite e mel. Vai ser uma terra boa, lá não vai ter mais essa dor, esse sofrimento, essa perseguição, porque você clamou a mim. Lembra o profeta Jeremias? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, mas eu preciso que você clame. E isso deve nos dar motivação para recomeçar. Por que eu vou recomeçar? Porque Deus não se esqueceu de mim, Deus Ele está comigo. Mas tem uma outra coisa que esse texto vai falar para a gente. A partir do versículo 10, ele diz assim: agora vá,
pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo Israel do Egito. Você deve tirar. Imagina você, Moisés, achando que já era decretado a sua vida daquela forma. Imagina você, Moisés, planejando a sua vida longe do povo de Israel, achando que a sua vida seria aquilo. Só aquilo. Eu casei, tem uns meninos aí, catarrento, vai ser isso aqui mesmo. Eu tenho um emprego agora, estou cuidando aí do rebanho, tenho uma profissão, e eu vou viver minha vida, daqui a pouco me aposento, está ótimo. E de repente, o cara tem uma experiência daquela com Deus, e aí tudo muda. E Deus diz assim: Moisés, ok, gostei dos seus planos, maravilhosos, perfeitos, mas sabe que eu tenho uma outra proposta para você. E aí a gente aprende uma terceira coisa aqui, que nos dá força para recomeçar. Sabe o que é que nos dá força para recomeçar? É quando nós confiamos nos planos que Deus tem para a nossa vida. Nós confiamos. Nós traçamos os nossos planos, traçamos as nossas metas, nós idealizamos, nós sonhamos, e aí a gente vai até a Deus orar, e a gente diz: Deus, olha os meus planos, olha o que é que eu penso para a minha vida, olha o que eu planejei para 2022, está aqui, Senhor, apresenta ao Senhor. O que Deus vai fazer com ele? Deus vai receber os seus planos, seus sonhos, seus projetos, e vai dizer para você assim: olha, eu tenho uma outra proposta para você. Você planejou para viver sua vida desse jeito, legal, mas eu estou querendo te direcionar para um outro caminho, que é superior a esse que você sonhou, é maior do que esse. Eu tenho um plano para a sua vida. E o que é que nós precisamos fazer em virtude disso? Confiar nos planos de Deus. É muito diferente de aceitar o momento como se fosse vontade de Deus. Aceitar o momento é eu me mergulhar naquele momento em que eu estou vivendo, achando que Deus quer que eu viva aquilo para sempre. Plano de Deus é usar todas essas coisas que nos acontecem para Deus chegar a uma direção com a gente. É muito diferente. Então, quando nós planejamos, quando nós sonhamos, Deus se alegra com isso, porque estamos vivos, temos projetos, mas eu preciso confiar nos planos que Deus tem para mim. É aquele momento que eu acho que eu tenho que entrar naquela porta e ela se fecha. É aquele momento que eu acho que Deus tem que fazer um milagre e Ele não faz. É aquele momento que eu acho que Deus tem que realizar algo e Ele não realiza. E aí eu começo a entender, eu planejo o ano no finalzinho de um outro ano para o início do outro, e eu chego no final do ano, eu olho para trás e disse: aconteceu foi nada do que eu planejei. Algumas coisas sim fizeram sentido, mas outras, eu estou terminando o ano de uma forma totalmente diferente do que eu imaginava que eu iria terminar. Sabe o que é isso? Precisamos confiar nos planos que Deus tem para a nossa vida. Sabe por quê, meu amado irmão? Quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, nós precisamos ter uma convicção: Deus sabe o que faz. É essa convicção que a gente precisa ter. Por mais que as coisas não saiam do jeito que gostaríamos, mas elas saíram do jeito que Deus permitiu. Pastor, mas eu estou sofrendo. Foi do jeito que Deus permitiu. Pastor, eu estou passando por lutas tremendas. Nesse final de ano, talvez eu não tenha nem motivos para comemorar. A mão de Deus está sobre você. Deus sabe o que faz. Nós não sabemos o que fazemos. Nós achamos que sabemos o que estamos fazendo com a nossa vida. Mas Deus sabe o que faz. E eu preciso confiar que Ele tem um plano melhor para isso. Eu olhar para a minha situação, olhar para a minha vida e confiar que Deus tem um plano para isso. Eu estou passando por isso? Estou, mas Deus tem um plano nisso, tem um propósito nisso. Eu estou sofrendo por causa dessa situação? Deus tem um plano.
Paulo viu a vida dessa forma e ele escreve, lá no capítulo 8 de Romanos, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas Paulo, você está com a cabeça a prêmio. Deus sabe o que faz. Mas Paulo, você foi chicoteado em praça pública. Disseram que iam te matar. Deus sabe o que faz. Paulo, você não vai poder realizar metade dos seus sonhos. Deus sabe o que faz. Mas Paulo, você vai jogar tudo para o alto dessa forma, em prol de um... Deus sabe o que faz. Que Deus é? Deus sabe o que faz. E aí chega um momento na vida de Paulo, que quando ele vê que a morte está se aproximando dele, e das injustiças que ele sofreu, exatamente porque não é o fato de estarmos fazendo as coisas certas, que coisas boas vão acontecer com a gente. Nós somos injustiçados em muitos momentos, passamos por situações na nossa vida que não merecíamos passar, isso é um fato. Não somos valorizados muitas vezes pelas coisas que fazemos, não somos vistos, não somos valorizados pelas coisas que nós realizamos. E aí, quando Paulo escreve sua carta para o jovem pastor Timóteo, Paulo estava terminando, faltavam dias para ele ser morto, e ele ainda consegue escrever uma carta para um jovem pastor, que iria passar a mesma vida que ele passou, e ia acontecer praticamente a mesma coisa. E ele diz assim: olha, Timóteo, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Mas esse texto eu não acho tão extraordinário quanto o seguinte. O seguinte ele vai dizer: e agora? Agora a coroa da justiça está me aguardando, não só para mim, mas para todos aqueles que nele creem. Você percebe que ele disse assim: você vai receber agora a coroa de ouro, vai estar me aguardando. Agora a coroa de cristal vai estar me aguardando. Agora a coroa de pérolas vai estar me aguardando. Mas ele diz: a coroa da justiça. O que ele quer dizer para a gente? Que aqui nós vamos ser injustiçados mesmo. Aqui não vamos ser muito valorizados por aquilo que nós realizamos. Mas não importa, porque um dia isso aqui vai passar. E a coroa da justiça vai estar aguardado. Lá ninguém vai ser melhor do que ninguém. Lá ninguém vai poder passar por cima. Lá não vou sofrer desvalorização. A coroa da justiça vai estar aguardada. E por que isso? Porque nós confiamos no plano que Deus tem para a nossa vida. E aí Moisés, quando ele vai chegar no final da sua vida, que é uma coisa extraordinária, por isso que eu amo a Torá, né? O Pentateuco é fantástico. Moisés sobe para ver a terra que ele ia levar o povo. Aí ele vê a terra, e a terra é linda, é uma terra que manda leite e mel, é uma terra que tudo que eu plantar eu vou colher na hora, de imediato, é uma coisa fantástica, coisa de louco, é milagre de Deus. E aí Deus pega no ombro de Moisés e diz assim: Moisés, está vendo essa terra? Está vendo essa terra? Você não vai entrar. Ué, mas o senhor não tem um plano para a minha vida? Tenho, filho, mas essa terra é insignificante para a terra que eu vou levar você. Olha que coisa extraordinária. Isso se chama fé. Eu confio no plano que Deus tem para a minha vida. E aí Paulo vai dizer: se eu espero a Cristo apenas neste mundo, eu sou o mais miserável de todos os homens. Se eu acho que servir a Deus é só para ganhar coisa aqui, eu sou um miserável. Se eu acho que servir a Deus é só para Ele fazer coisas na minha vida aqui, eu sou um miserável. Se eu espero em Cristo somente nessa vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. Se eu fosse parafrasear, Paulo dizia: se eu espero a Cristo somente aqui, eu estou perdendo tempo vindo à igreja. Eu estou perdendo tempo fazendo as coisas que eu estou fazendo. Isso aqui para mim é apenas
um entretenimento. Isso aqui para mim é apenas momento para eu olhar para pessoas que eu gosto e eu vou para casa animado. Mas se eu espero a Cristo somente nessa vida, eu estou perdendo tempo. Porque Deus tem um plano para a nossa vida. E esse plano dificilmente vai bater com os nossos. Eu preciso confiar de que Deus sabe o que está fazendo. Eu preciso confiar que Ele tem um plano melhor para mim. E por que eu consigo forças no meio de tudo isso? Porque eu confio, eu decidi confiar. Eu resolvi confiar. Eu não sei o que me espera, mas eu confio em Ti, Pai. Mas Senhor, aconteceu, mas eu confio em Ti. Olha, as notícias não são muito boas, mas eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor tem um plano nisso. Eu sei que o Senhor tem um propósito nisso. E sabe o que é mais extraordinário nessa passagem? É quando Moisés diz assim, no versículo de número 11, quem sou eu? Deus vai dizer, eu sei, você não é nada. Isso eu já sei. Mas eu sou tudo. E você não é nada, mas eu sou tudo. O eu sou é que vai com você. E no versículo 12, Deus responde a Moisés, eu encerro com isso. Deus respondeu, eu estarei com você. Eu estarei com você. Meu amado e meu irmão, sabe o que é que deve nos dar forças para recomeçar? Quando eu conto sempre com a presença de Deus na minha vida. Quando eu conto com a presença de Deus, eu consigo força para reconstruir a minha história. É como se Deus dissesse assim, Moisés, você não precisa nem saber meu nome, eu sou. Você não precisa entender, só confia. Mas se eu não suportar, você vai suportar. Quem me garante isso? Eu vou estar com você. Você vai suportar. Você vai vencer. Você vai passar por isso. Você vai se refazer. Você vai se reconstruir. Eu tenho um plano na sua vida. E quem vai cumprir é a minha presença através de você. Confie, meu amado e meu irmão, que Deus está ao seu lado. Mesmo que todos abandonem. Mesmo que ninguém compreenda. Mas Deus vai estar com você, segurando você pelo ombro. E quando você fraquejar, Ele vai dizer, levanta, eu vou estar com você. E coisas extraordinárias vão acontecer na minha vida e na sua vida. Convido você a ficar de pé e a orar ao Senhor. O ministério de louvor já vai vir aqui para estar cantando.